Salve, salve, galerinha, tudo bem? Pessoal, vamos lá para mais uma aulazinha como forma de reposição, é uma aula discursiva, procurando fazer aquilo que vocês tinham pedido, né, em alguns momentos, para a gente resolver algumas questões. Nesse primeiro momento, eu vou estar fazendo uso das questões que estão no material de vocês, tá bom? Vocês lembram que eu postei um vídeo que tratava sobre o conteúdo relacionado à questão ambiental, né? E agora eu vou fazer a correção das questões relacionadas a esse tema, beleza? Bem, então, observando o vídeo que eu postei relacionado a esse conteúdo, acho que nós tivemos lá umas 6 visualizações somente, né? São as 6 visualizações. Quer dizer que muitos de vocês não acompanharam os comentários que foram feitos lá. Tudo bem, tranquilo. O importante é aqueles que assistiram, espero que tenham colhido alguma informação a respeito do tratado no vídeo. Então vamos lá para vamos responder essas questões ao longo desses minutos e procurar sanar algumas dúvidas, ver na medida da explicação de cada questão, tentando me colocar na situação de vocês para tentar lembrar de algum ponto específico que possa ser abordado ao longo dessa aula. Tudo bem? Então, essa primeira questão para praticar, ela é da FUVEST, foi elaborada no ano de 2017. Ele diz assim: o gráfico ilustra estimativa das áreas continentais ocupadas por ecossistemas terrestres naturais, que são florestas primárias e campos naturais. E também por ecossistemas de uso humano, que são florestas secundárias e silvicultura, áreas de pastagem e lavoura. E pela água em estado líquido, pelo gelo, além de outras áreas terrestres, desde o século XIV até o final do século XX. Observe que, a partir da Revolução Industrial iniciada em meados do século XVIII, a extensão das áreas ocupadas por esses ecossistemas sofreram alterações. Então, ao observar a imagem que aí está, só voltar para ela, ao observar a imagem, vocês irão perceber que aqui em cima, representado pela cor branca, né? Representado pela cor branca, eu tenho a área de gelo. Aqui embaixo, ó, em uma proporção já maior, eu tenho outras áreas. Essa parte que é a que se destaca mais, né? Inicialmente, agora vem tendo uma diminuição bastante, são as florestas primárias, né? São as florestas naturais. Essa outra pequena faixa aqui, que não é a branca, essa mais escura, são as florestas secundárias, silvicultura. Silvicultura, pessoal, é onde se inicia o processo de reflorestamento. Por exemplo, eu plantar o eucalipto para daqui a 5, 7 anos eu fazer a derrubada dele. Tá bom? Os campos naturais, uma parte branca aqui muito pequena. A área de pastagem aqui, ó, bem maior, bem grande. E a área de lavoura aqui nesse espaço menor. E aí ele traz as seguintes indagações. Na verdade, ele traz 2 argumentos, né? Ele procura levar vocês a fazer essas 2 indagações. A primeira ele diz o seguinte, ele usa uma afirmativa. A redução de áreas de florestas primárias, que é bem perceptível lá, né? Está reduzido bastante. A partir da Revolução Industrial, levou-se majoritariamente à expansão das áreas de lavoura no mundo. Então, ele quer dizer que a redução aqui das florestas primárias, ela foi ocupada, né? Essa alteração ocorreu principalmente pelo aumento das lavouras no mundo. Aí ele pergunta, os dados representados no gráfico apoiam essa afirmação? E aí, quando você vai buscar o gráfico aqui, ó, você percebe que
áreas de pastagem, elas tiveram assim um aumento mais significante do que as áreas de lavoura, né? Então, não podemos afirmar, não podemos confirmar ou vamos assim dizer sim para essa afirmativa que foi dita. Então, não, você vai dizer não porque qual é a sua justificativa? Você vai dizer que outras áreas, principalmente a área de pastagem, ela teve um aumento superior à das áreas de lavoura. Beleza? Então, a resposta sua nesse primeiro momento aqui seria não. E aí, com essa justificativa, mencionando que outras áreas se destacam nessa produção. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Tranquilo. Então, beleza. O segundo, a letra B, diz assim: mantidas as condições ambientais desde o início do século XXI, o que se pode prever quanto à área ocupada pelo gelo no final do século? Então, se a gente retornar aqui um pouquinho a imagem, né, você vai observar que as áreas representadas pelo gelo, né, ela praticamente não teve uma mudança ao longo do tempo, ao longo dos séculos. Mas, nos últimos anos, vem ocorrendo um aumento significativo da temperatura, o que é bem perceptível, o que é provado, né, é que essas calotas polares, essas áreas recobertas por gelo, elas estão diminuindo a sua abrangência, né? Existem imagens que mostram, né, pesquisas científicas que mostram que muitas das áreas que antes elas eram recobridas por neve, por camada de gelo durante o período de inverno, as áreas elas estão diminuindo gradativamente. Você imaginar aqui uma área de morro, né, que antes ela tinha aqui uma cobertura específica de gelo, e essa cobertura a cada ano ela vem reduzindo, mesmo no período de inverno. Isso mostra um aumento da temperatura e uma redução dessas áreas. E das calotas polares da mesma forma, né? A gente vê aí imagens constantes mostrando o derretimento dessas áreas. Tá bom? Então aí que se prevê um aumento do derretimento do gelo. Indo para a próxima questão, a questão 2, da Faculdade Getúlio Vargas, ele diz assim, no ano de 2014, né? Vou subir mais um pouquinho aqui, beleza. Considere o texto. Considere o texto. Ele diz assim: o inventário de emissão de gases de efeito estufa de 2010, lançado em 2013 pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, mostra que houve a inversão do tipo de poluição predominante no Brasil em comparação ao relatório anterior de 2014. Beleza? Então ele diz: considerando o texto, é correto afirmar que nós temos a primeira, a letra A, que diz assim: atualmente, a principal fonte poluidora é a queima de combustíveis fósseis, que ultrapassou o desmatamento. Bom, aparentemente a questão ela tem sentido, né? A letra A ela tem sentido. Mas vamos ver as outras. Letra B. O fato de o Brasil encontrar-se entre os grandes poluidores do mundo destaca o peso do setor industrial na economia. E aí nós vimos que o peso do setor industrial na economia brasileira, mesmo nos últimos anos, ele ganhou uma proporção de destaque, né, de aumentando, mas que não é esse o principal ponto, né? Nós temos um país ainda muito dependente do setor primário, na exportação dos produtos primários, né, dos commodities, da extração das matérias-primas, mais relacionado ao setor primário mesmo. E aí não se enquadrando assim na afirmação final. A letra C. A expansão das atividades agrícolas para a produção de commodities torna-se atualmente a principal fonte poluidora, né? E
mesmo nos últimos anos, tendo um aumento assim bem significante do desmatamento e principalmente das queimadas, né? Quem acompanha os telejornais aí nos últimos anos, ou melhor, nos últimos dias, vê que o aumento da queimada nas regiões do Brasil, em algumas áreas do Brasil, ela está se intensificando cada vez mais, né? Está gerando uma preocupação assim muito grande, tá bom? Mas que não é a principal fonte poluidora. O cultivo de arroz, grande emissor de metano, ultrapassou o peso da pecuária no ranking de grande poluidor. Aqui é um dado mais assim, uma informação que você precisaria ter tido uma leitura prévia, né, sobre o assunto. O que eu deixo bem claro para vocês, geralmente quando a gente faz resolução de questões, é que geralmente você pode correr o risco de perder alguma questão de geografia, que você não deve, né, nas provas de Enem, tem que estar bem atento para não perder as questões de geografia, porque as questões de geografia ela lhe dá uma interpretação, né? Ela não quer assim, não quer que você seja preciso, né? Você pode ficar em dúvida em um item específico, mas aquele item que você ficou em dúvida, ele pode lhe dar condição, mesmo com dúvida naquele item, mas o restante do enunciado pode lhe dar condição de responder a questão. Então, as questões de geografia vocês têm que ter em mente que deve ser respondida e correta, lógico, né? Então, aqui precisaria de um conhecimento. Quando ele fala que a produção de cultivo de arroz, grande emissor de metano, ultrapassou o peso da pecuária. Mas se analisarmos, né, no pé da letra, arroz, em que momento você ouviu falar da história do Brasil na atividade agrícola, que o Brasil se destaca na produção de arroz? E aí, pecuária, sim, né? Somos um país que se destaca na pecuária bovina, né? A pecuária caprina, mais para a região do Nordeste, né? Região Norte tem a criação de búfalo. Então, nesse setor, sim, a gente destaca. Então, o enunciado ele fica errado também. A posição do Brasil entre os grandes poluidores deve-se principalmente à redução da participação do gás natural na matriz energética. A gente não vê a redução do gás natural na matriz energética brasileira. O Brasil é um dos grandes importador do gás natural. Uma parceria que vem aí há anos, né, com a Bolívia, e com essa intensificação da aproximação e do possível ingresso da Bolívia no Mercosul, essa demanda essa necessidade do Brasil por esse produto, ela tende a aumentar, não diminuir, tá bom? Não é nem uma necessidade, na verdade é mais um sistema de parceria mesmo. Ok? Vamos lá para a próxima questão, no caso a terceira, da questão Getúlio Vargas também, 2014, analisa um mapa que representa uma anomalia climática. Então aqui você tem as regiões da América, né? O movimento aqui, ó, de uma massa de ar. Aqui ele diz água quente. Então, o deslocamento dessa água quente saindo aqui da Austrália e se deslocando em direção à América do Sul e parte da América Central. Nós temos algumas setazinhas aqui que apontam uma frente, né, se deslocando do sul para o norte, né, e outras movimentações mais acima, né, onde ele destaca, isso dá para a gente ler aqui, regiões mais quentes que o comum, não sei, mais ou menos assim. Bom, então ele diz assim, com base, deixa eu ver se é isso mesmo, regiões mais quentes que o normal, exatamente. Essa outra mais embaixo aí diz regiões mais úmidas que o normal, e a da América do Sul aí, regiões mais úmidas que o normal, né? Está falando de umidade, falando de uma frente que vai trazer umidade. Com base nos conhecimentos sobre a dinâmica climática mundial, pode-se concluir que se trata. Então, se trata de quê, pessoal? Vocês lembram que na aula passada eu falei muito, ou melhor, no vídeo que eu postei, eu falei muito, quem assistiu, eu falei muito de um fenômeno. Esse fenômeno ele é motivado principalmente pelo aquecimento das águas do Pacífico, né? O que vai provocar algumas mudanças em termos de
vamos dizer assim, mudanças climáticas em um ponto específico, né? Em mais local e não especificamente em termos global. Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Beleza, continuando. Então, ele destaca, com base nos conhecimentos sobre a dinâmica climática mundial, a presença do Lanina, desculpa, ele não é um responsável pelo o aumento da temperatura do Pacífico. Né? Então, em outras palavras, você já vai direto para a questão, que é o fenômeno do El Niño e suas consequências. Porque o El Niño que eu mencionei na aula passada, né? Ele é o responsável, né? Por que acontece esse fenômeno? Por conta uma das principais características dele é o aumento da temperatura do Oceano Pacífico. Beleza? Então, você já matava aí a questão na letra D. Vamos para a próxima. Quarta questão. 2017. Cara, perdendo o controle aqui. Leia atentamente o seguinte excerto. Entendi o seguinte. Até então, se acreditava que o crescimento econômico não trilha limites e que o desenvolvimento significa dominar a natureza e os homens. Entretanto, nos anos 60 e 70, percebeu-se que os recursos naturais são esgotáveis e que o crescimento sem limites começava a se revelar insustentável. O atual modelo de desenvolvimento econômico global não se baseia em práticas economicamente corretas e ambientalmente sustentáveis, pois ainda utiliza em larga escala. O que se utiliza em larga escala ainda dentro dessa ideia de produção, consumo de produtos? Então, ao observar a imagem, você perceber que ele traz como possíveis alternativas, né? Combustível de origem vegetal, como biodiesel. Nós sabemos que existe hoje uma necessidade de aumentar essa produção, né? De aumentar essa produção. Não que o biodiesel e o etanol sejam fontes de energia não poluidoras, mas, vamos dizer assim, essa fonte a fonte de energia que se utiliza para a produção do biodiesel e do etanol são fontes de energia renováveis, né? Porque se dá através da produção de vegetais, através das práticas agrícolas, né? Cana-de-açúcar, mamona, o milho, todos eles podem ser tirados combustíveis. Tranquilo? Técnica de reciclagem de papéis e vidro e recursos. Nada a ver, né? Nem sentido, nem lógica. Letra C. Combustíveis altamente poluidores, como o carvão e a gasolina. Aí tá sim, né? O uso de bicicleta, carros elétricos. Então não tem para onde correr aqui. A letra C seria a sua alternativa correta. Beleza? Letra C. Vamos para a próxima questão. Quinta questão. Sobre o aquecimento global, que é um processo de elevação da temperatura média da Terra ao longo do tempo, marque a alternativa correta. Aquecimento global. Aquecimento global. Beleza? Entendi isso. É causado pela falta de saneamento básico e pela poluição dos rios e mares. Coça até a cabeça, né? Nem tem lógica, não tem sentido, né? São consequências do aquecimento global. Diminuição do nível da água, são consequências, tá bom? Diminuição do nível da água dos oceanos, na verdade não é a diminuição, é o aumento do nível da água dos oceanos, tá bom? E maior congelamento das calotas polares. 2 enunciados totalmente sem noção, sem sentido, né? Questão dessa, ela se coloca aparentemente muito simples ao ler esses dois itens. Deixa eu posicionar aqui melhor os outros. Está na outra página, né? Letra C. Tem como causa principal a emissão de poluentes para a atmosfera dos chamados gases estufa. Os gases estufa
mais conhecidos são o dióxido de carbono e o gás metano. Beleza, questão show de bola. Mas vamos ler as outras. São consequências do aquecimento global? Furacão no Nordeste do Brasil? Não. Aí, pelo amor de Deus. Foi parecer o furacão por aqui, pessoal. Poluição das águas das atividades industriais e as queimas das florestas não tem nenhuma relação. Não lembre bem do que eu falei já para vocês várias vezes. A negação tão forte, ela acaba... É 99%. Você pode ter de 10 que você vê uma negação forte, você marcar como errada, você vai acertar uma porcentagem muito boa. Porque negar de uma forma tão severa não é o correto. 2018, outra questão. O ESF foi projetado para proteger as sementes mais preciosas do mundo de qualquer desastre global e garantiu o abastecimento de alimento da humanidade para sempre. Mas o Banco Mundial de Sementes, enterrado em uma montanha no Círculo do Ártico, na Noruega, foi violado. Não estavam em nossos planos pensar que o permafrost não estaria lá. Deixa eu pular aqui, permafrost no caso, o solo. Disse Enger, esse aí mesmo, representante do governo norueguês que possui o cofre. O problema enfrentado na Noruega caracteriza-se um exemplo. Então, vamos lá. Então, esse problema relacionado, né, da questão que vai ser bem perceptível para vocês, é a questão do solo. Né? Ele diz, o problema enfrentado na Noruega caracteriza-se um exemplo de o aumento do nível médio dos oceanos percebido na reconfiguração das terras emersas ocupadas pelo homem, não necessariamente, né? Porque o processo de reconfiguração ele pode existir, mas num processo mais longo, né? Que algumas regiões podem ser inundadas pelas águas marítimas. Dos efeitos das mudanças climáticas globais, visto na alteração de um solo que deveria permanecer sempre congelado. No caso, é justamente o solo que eu acabei de dar destaque, né? Se você pegar no enunciado aqui, o permafrost é um tipo de solo encontrado nas regiões da Rússia, Canadá, encontrado na região da Noruega, essas regiões mais acima, que é um solo que ele apresenta uma camada de gelo no seu interior, que protege, né, que permanece frio, congelado durante todo o período. Beleza? Então aqui a gente já mata a questão. Letra C não vai falar de solo, letra D também não vai falar de solo, e letra E também não vai falar de solo. Vamos agora para as questões extras que estão no material de vocês. Questão extra diz assim. Deixa eu dar uma subida aqui mais um pouquinho. Então, como está configurado. Verso 2019. Aquilo que hoje chamamos globalização esteve na mira da classe capitalista a tempo todo. Tempo todo, exatamente, o tempo todo. Se o desejo de conquistar o espaço e a natureza é uma manifestação de algum anseio humano universal ou um produto específico das paixões da classe capitalista, jamais saberemos. O que pode ser dito, com certeza, é que a conquista do espaço e do tempo, assim como a busca incessante para dominar a natureza, há muito tempo tem um papel central no psique coletivo da sociedade capitalista. Apesar de todos os tipos de críticas, acusações, repulsas e movimentos políticos de oposição, ainda prevalece a crença de que a conquista do espaço e do tempo, bem como da natureza, inclusive até mesmo a natureza humana, está, de algum modo, a nosso alcance. Afinal, somos os responsáveis por essas mudanças tão drásticas, quando nós pegamos, por exemplo, a questão da
como é que eu posso me referir? Deixa eu ver aqui, a questão da manipulação da natureza, né? Que hoje ela se dá de uma forma assim tão intensa pelo o segmento, por nós seres humanos, né? Que alteramos de uma forma tão simples a questão a questão da natureza sem nenhuma preocupação. Bem, então a letra A diz assim: explique como a conquista do tempo e do espaço se realizou na globalização. E aí, quando você vê esse termo aqui, globalização, você vai ver justamente uma evolução nesses dois setores, né? Na questão da comunicação e na questão do transporte. Então, esses dois fatores aqui, ó, transporte e comunicação, eles, vamos dizer assim, são responsáveis por dinamizar ainda mais a questão da compra e da venda de produtos. E esse dinamismo, né, da compra e venda de produtos, ele dá essa ideia de conquista do tempo, né? Tempo porque você tem uma velocidade maior de circulação de mercadorias, né? Hoje você tem uma acessibilidade maior aos produtos. Esse espaço, aparentemente, nós temos um espaço muito pequeno, então, com o advento dos meios de transporte, eu posso exportar meus produtos, eu posso comercializar um produto para do outro lado do mundo sem nenhuma preocupação, coisa que antes era inviável. A letra B diz: mencione, sob o ponto de vista ambiental, duas críticas ao processo da globalização. Bom, isso aqui, ó, essa questão do aumento da produção e o aumento do consumo, né, que nós vivemos nessa sociedade consumista, o aumento desse consumo fez com que eu conheça o quê? Um aumento também da exploração da matéria-prima da natureza. Consequentemente, nós temos os maiores danos ao meio ambiente, provocado, fugiu aqui, pessoal, provocado por conta dessa exploração dos recursos naturais. Beleza? Deixa eu voltar aqui para o item. Pronto. Então, retornando ao argumento. Então, como ocorreu um aumento da produção, ocorre um aumento da exploração ambiental, então você tem mais desmatamento, mais extração de matéria-prima, o advento dos meios de transporte vai propiciar mais poluição na atmosfera, consequentemente nós tivemos um aumento da temperatura, e aí acarreta vários fatores fruto desse processo denominado de globalização. Tranquilo? Vamos lá para a segunda questão extra. Segunda questão. A substância O3 está mais diretamente associada a qual problema ambiental? De cara aqui, ó, inversão térmica não foi um assunto que nós discutimos com tanta intensidade, né? Se você retornar aqui o material, não sei se eu vou conseguir achar de forma imediata, papufo, mas aqui, ó, acho que aqui já deu. Pronto. Então aqui você tem, ó, o rareamento da camada de ozônio. Cerca de 20% da atmosfera terrestre é formada pelo oxigênio molecular, ou seja, pelo O2. Essa combinação é mais comum nos átomos de oxigênio. No entanto, em condições especiais, esses átomos podem se combinar de forma diferente, originando o O3, chamado de ozônio. Então, sabendo disso, você voltando lá para a questão, não tem erro, né? Vai direto no enunciado. Então, tá lá. Letra A, destruição da camada de ozônio. Seria a sua resposta. Terceira questão. Com a dependência crescente por bens de consumo e o aumento da pressão por recursos naturais, a relação crescimento econômico e desenvolvimento com a sustentabilidade é praticamente impossível no sistema capitalista, no qual estamos inseridos. Assim, destaca-se na atualidade a importância assumida pelo parâmetro da sustentabilidade como condição para a permanência e a duração de determinada sociedade. A sustentabilidade, no sentido exposto pelo excerto, propõe o quê, galerinha? Então,
baseado nisso, fica fácil de vocês compreender. Vamos ver o que ele propõe. Será se a ideia aí é propor a utilização dos recursos naturais extremos a uma dada região, a utilização de recursos naturais externos a uma dada região. O desenvolvimento sustentável, ele prega isso. Estados Unidos, vem aqui e explora a floresta amazônica, por favor. É basicamente isso. Letra B. O racionamento de recursos naturais aos países pobres, limitar os países pobres a explorar, né, a reduzir a sua produção, isso não é uma ideia de sustentabilidade, né? Não é uma ideia de sustentabilidade. Apesar de que isso é muito mencionado pelos países desenvolvidos, quando a gente estuda lá, falando sobre as conferências ambientais, você vai ver que a conferência a conferência Rio 92 ela teve muito esse embate entre os países desenvolvidos, que pregavam o crescimento, e os países subdesenvolvidos, que pregavam o crescimento. Países subdesenvolvidos, que pregavam a questão do crescimento, da evolução do seu sistema produtivo, e os países desenvolvidos, que diziam que os países pobres deveriam estagnar a sua produção, não aumentar a sua exploração em relação aos recursos naturais. Letra B. O racionamento de recursos naturais aos países pobres. Letra C. O sobrepreço aos recursos naturais não renováveis. Aumentar a produção. O desenvolvimento sustentável não prega isso. A presença integral, sem o uso direto dos recursos naturais, também não prega isso. O desenvolvimento sustentável pega o uso racional dos recursos naturais de forma responsável, aonde que você possa utilizar hoje, fazer uso desses recursos naturais, sem comprometer a existência dele, né? Dando condições para que aquele recurso tenha condição de se manter durante muito tempo e dê condições para que as futuras gerações também possam fazer uso daquele recurso. Para explorar hoje de forma racional, sem levar o seu esgotamento. A utilização responsável dos recursos naturais, no caso, letra C, seria a resposta correta. E a última questão, 2018, Enem, PPL 2018. Quer um conselho? Vá conhecer alguma coisa da terra e deixe os homens em paz. Os homens mudam, a terra é inalterável. Vá por aí dentro, embrenhe-se pelo interior e observe alguma coisa de proveitosa. Aqui na capital só encontrará casas mais altas, ruas mais cheias e coisas parecidas ao que de igual existe em todas as cidades modernas. Mas, ao contato com a terra, você sentirá o que não pode sentir nas avenidas asfaltadas. O texto literário evidencia uma percepção dual sobre a cidade e o campo, fundada na ideia de, letra A, progresso científico. Na verdade, em nenhum momento ele fala de progresso científico, não está falando de modernização, não está falando que as cidades estão... É bem visível as práticas modernas ou as técnicas modernas empregadas. Evolução da sociedade. Muitos podem até pensar, né? Está falando de campo e a cidade. Então, a cidade está evoluindo. As pessoas que vivem na cidade têm uma evolução superior. Mas ele fala até de conhecimento, né? Vá ao campo para conhecer realmente o nosso planeta, porque aqui na cidade você não vai conhecer, porque na cidade ela está artificializada. Valorização da natureza, muito bonito, né? Racionalidade econômica, democratização do espaço. Então, dá mais a ideia de valorização da natureza, letra C. Beleza? Muito bem. Finalizamos por aqui. Irei continuar postando alguns vídeos. Ressalvo que nas próximas aulas, provavelmente a gente faça assim, resolução de questões mais ampla, né? Pegando algumas provas de vestibular que já foram feitas no início do ano, no final do ano de 2019, mas provas que já foram feitas esse ano, 2020, relacionadas aí às ciências humanas, e ver como outros vestibulares cobram também essas questões, não somente se prender ao Enem. Tá bom, pessoal?
Então, obrigado pela atenção de vocês e com Deus nos encontramos na próxima.